gente! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e prontos para assistir a mais um episódio do Pod Síndica. E aqui comigo hoje, ela que é incrível, irmã de profissão, pelo menos de formação, ela que é maravilhosa, energia ótima e colega também de cadeira lá no BNI Smart, né, nosso grupo em comum, a Michele Gaspar. Bem-vinda, Michele. Ai, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E somos irmãs de profissão, de formação, na verdade, né? De formação. Educadora física. Michele, pode se apresentar para o pessoal. A Michele, gente, ela é da Brendelli Revestimentos. A gente vai deixar na descrição do vídeo as páginas do Instagram, os telefones para contato. E eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados com tudo que a gente vai falar aqui hoje sobre esse mundo que a Michele vai apresentar para vocês. Então, Michele, fica à vontade. Eu sou a Michele Gaspar, sou formada em Educação Física há mais de alguns anos, muitos. Sou formada em Design de Interiores, trabalho na área de pisos e revestimentos há 15 anos. Uau! A Brendelli tem 15 anos, é uma loja multimarcas que trabalha com pisos, revestimentos, louças, metais. Aí nós temos banheira, jacuzzi, para interna, externa. Uau. Então a gente trabalha com a parte de acabamentos. Desde o piso até os lixinhos, ao porta-escova de dente, Uau. os espelhos que não embaçam, aquecedor para piso. A gente tem um leque gigantesco. Nossa! O céu é o limite na mesmo. parte de acabamentos. É a loja dos sonhos para a sua casa. Então, você que comprou ali seu imóvel, né, o imóvel dos sonhos, seu apartamento, gente, não deixa de conhecer a Brendelli. Eu tô doida para investir em novo empreendimento, casa, para poder ter a Brendelli dos sonhos na minha casa, porque são tantas coisas legais que a gente vai falar que vocês nem imaginam. E hoje vocês estão com 2 lojas. Isso, nós temos uma loja que é a nossa primeira loja há 15 anos em Guarulhos, que é bem próximo ao centro de Guarulhos, e nós temos aqui em Mogi desde a primeira semana de pandemia. Então é inesquecível. Corajosa. Corajosa. Nós temos a loja aqui em Mogi e agora a gente está lá no Elbor Pateu. Ah, que legal. Adoro aquele espaço maravilhoso. Ai, fica tudo pertinho, é muito bom. É mesmo, tem tudo ali, ó. Em um ambiente só. Muito bom. Ai, eu vou lá visitar a Brendelli nova. Vai sim. Adoro. Tomar um cafezinho. Com certeza. E Mi, conta pra gente, assim, essa trajetória dos pisos, né, da loja, a ideia, como que foi esse processo até aqui? Quem são os seus principais clientes, assim, hoje, sabe? Que a gente pode falar até de referências mesmo. E aí a gente traz também pro ecossistema condominial, que é o que a gente trabalha. Bom, a Brendelli tem 15 anos. Quando eu comecei a namorar o Anderson, que hoje é meu sócio, em tudo, inclusive na vida, nós investimos na loja e era o Anderson mais 2 pessoas. Sim. Passou 1 ano da loja, o Anderson falou: Michele, eu quero que você vá ajudar na loja e tal. Eu não queria muito, porque eu trabalhava, né, na área de educação física, mas ele conseguiu me convencer e eu acabei indo para a loja. Eu tô lá faz 14 anos. E há alguns anos atrás, no primeiro ano, saiu um sócio, nós compramos a parte dele, né, os 2. Sim. Aí, em 2015, nós assumimos 100% da loja. O nosso ex-sócio também desistiu da área e nós ficamos só eu e o Anderson. E desde então a gente está aí nessa vida que o revestimento entra na veia, você não esquece nunca mais. No começo, eu fazia loja e continuei com educação física. Sim. Trabalhava em academia. Aí o negócio foi tomando uma proporção tão grande que não teve como. Eu tive que sair e ficar só na loja. É isso mesmo. Na verdade, a gente já sabe que a gente já
conversa bastante sobre isso, mas eu também tive a mesma trajetória de transição de carreira, né? Quando eu iniciei com sindicatura, no condomínio que nós compramos apartamento, eu ainda dava aula no estado. E eu tinha acabado de sair do terceiro setor. Aí, no estado, eu não estava me adaptando muito bem. E foi, assim, proporcional. Também, a gente foi conseguindo mais condomínios, captando mais clientes. E aí, resolveu focar na área condominial. Mas muito engraçado essa transição, eu era especialista em natação para quem tem fobia, medo. Então vinha gente de vários lugares fazer aula comigo. Uau! E era uma delícia, né? Era um negócio que eu gostava muito. E aula com criança, era maravilhoso. Mas quando eu entrei na loja, era outro mundo. Eu deixei de deixar os corpos bonitos para deixar as casas bonitas. As casas sempre servindo, né? É incrível, porque o servir, gente, é em qualquer área, não adianta, né? A gente acaba indo para esse lado, para essa estrada, né? Aí eu vou falar dos meus principais clientes nessa parte de condomínio, tá? Sim. Nós temos uma arquiteta em Guarulhos que ela faz os decorados dos condomínios. Sim. Aí a gente faz toda essa parte dos decorados. Uhum. Mesmo que o condomínio entregue a área molhada com outros revestimentos, Sim. a parte da beleza, né, do borogodó, Sim. que é os decorados, onde a pessoa vê aquela compra coisa pelos linda, olhos. exatamente. A gente faz com ela. Tá. E aí eu tenho um condomínio que a gente atende lá em Guarulhos muito também. Tudo que ele faz, ele reforma todo ano. Sim. Alguma parte do condomínio, ele sempre procura a gente, que é o Condomínio Amável. Ai, que legal. São os 2 principais clientes da gente em Guarulhos. Sim. É porque além do serviço, né, do produto em si, vocês conseguem dar uma consultoria do que é melhor naquela área, que tipo de piso e tudo. E condomínio, ele é muito carente disso. A gente precisa muito de consultorias do que melhor investir de produto e material nas áreas comuns. E aí a Brendelli tem esse diferencial, né? Porque nem sempre o que você achou bonito, ele se encaixa naquele ambiente. Uhum. Você pode ter gostado de um piso para uma área externa e ele não é um piso antiderrapante. Então você vai ter muito problema. Muito. E nem pode, né? Fica fora de norma. Exatamente. Por isso que é muito importante a gente ter sempre profissionais, eu falo isso todo podcast, profissionais qualificados, porque o síndico, por mais que ele tenha que ter uma noção de tudo, ele não sabe tudo. Não consegue. Não consegue. Então, se ele contar com empresas, com profissionais qualificados que entendam que é aquele know-how, né? Aquela expertise, ajuda muito mais. E aí o síndico pode comprar com segurança. Exatamente. Né? É isso mesmo. E uma coisinha boba. Tem a área comum, um banheiro e uma cuba de vidro ali. Aí uma criança vai pendura, ela vai descolar com certeza. Se o síndico vai na loja, o representante, né, do prédio vai na loja, a gente vai fazer a indicação. Eu não indico essa cuba porque pode acontecer isso, isso e isso. Claro. Você vai saber o que pode acontecer e colocar sempre o melhor produto. Exatamente. Com segurança. Exatamente. Né? Qualidade e segurança. Qualidade e segurança. Maravilhoso. Olha, é muito bom poder contar com profissionais, e eu tô tendo muito isso lá no BNI, né? Que tem o conhecimento do que eles oferecem de produto, e a gente tem recebido essas consultorias de forma magnífica. Eu não fico mais insegura para um monte de áreas lá no condomínio. Se eu vou comprar, eu peço a consultoria, vem, me atende, fala, olha, não seria melhor usar tal produto porque vai ser melhor. É muito bom isso. E aí eu sei que a Brendelli faz e vamos precisar muito disso, porque os condomínios e implantações vêm muito básico, né? Não só básico.
Tem produtos em áreas que não são para ser indevidas. Às vezes a gente faz até uma consultoria olha, eu acho que esse produto aqui não é para esse lugar. A gente faz a consultoria para te ajudar a saber se é ou se não é, porque o condomínio tem ali os 5 anos de garantia, né? Exatamente. Para você conseguir acionar a sua garantia. Uau, que bacana. Muito, muito bom. Essa parte eu não sabia. A gente não faz o laudo. Sim, não faz o laudo. Mas a gente consegue fazer a consultoria, exatamente. Que o próprio engenheiro, inclusive, pode ser um potencial parceiro para que você... Porque ele vai laudar. Isso. Mas você pode trazer até as documentações do porquê que aquele ali não é para aquela área. E o engenheiro também não sabe de tudo. Não sabe. Porque é muita coisa para guardar. E a gente faz essa ajuda, essa consultoria tranquilo. Uau, que bacana. E a gente descobre, falando, né, de produtos, que você tem também os emborrachados para os play. Tem o emborrachado para o play. Tem o emborrachado, porque tá muito na moda, a academia hoje é o auge. É mesmo. Todo mundo, todo condomínio tá investindo muito na academia. Sim. Porque o pessoal tá querendo muito cuidar da saúde. Eu acho excelente isso, né? Eu também. O pessoal, todo mundo querendo cuidar da saúde. Aí a gente faz, se precisar, um box de crossfit com aqueles borrachões, faz o autonivelante e coloca o piso vinílico. Uau! Sensacional. Aí a gente tem piso vinílico, que eu tava te falando, para todos os gostos e para todos os bolsos. Desde do 2 milímetros até um vinílico clicado, um vinílico que tem uma tecnologia um pouquinho maior. Tem várias coisas diferentes no mercado. Nossa, que fantástico. É um mundo, gente, é um shopping. Dá até... Tanto que a gente tem uma feira que dura 5 dias todo ano, que vem todas as novidades do mercado, todos os lançamentos. Uau! Todo ano, 5 dias de feira. Às vezes você vai nos 5 dias e não consegue visitar tudo. Caramba, gente, olha que fantástico. É tão bom, né? Coisa pra casa. Gente, é o nosso lar, nossa casa. A gente quer tudo de conforto. A gente mudou agora, né, recentemente. E, nossa, eu chego assim no meu quarto, é tão gostoso. Eu deito naquela cama e falo, ai, que paz, né? Que maravilhoso. As pessoas, às vezes, não enxergam o quão importante é ter conforto na própria casa, né? Nossa, maravilhoso. Tanto que na época da pandemia foi a época que nós mais vendemos. Por quê? Porque o pessoal chegava em casa e não se enxergava. Eu fui uma delas, tá? Eu chegava na minha casa e falava, gente, que piso é esse? Eu trabalho com isso. Que parede é essa? Não. Eu reformei na época da pandemia porque eu não queria ficar na minha sala. Eu reformei toda a parte de cima primeiro e não tinha reformado embaixo, porque eu não tinha muito coragem, né? Você morando e tal. Aí na pandemia não teve jeito. Eu olhava aquilo, um dia eu até chorei, falei, gente, não é possível. Como que eu tô aguentando esse negócio? Aí eu falei pro Anderson, Anderson, preciso urgente reformar isso. Deixar mais aconchegante, deixar mais harmonioso, né? Mas com a nossa cara, mesmo. Né? Porque não tem coisa melhor do que você chegar na sua casa, abrir a porta e falar... Cheguei. Minha carinha. Você sabe que nos condomínios, nos nossos condomínios, a gente, da Super Síndica, né? A gente costuma colocar o cheirinho no hall. Nos halls de entrada. De tomada mesmo, né? E por quê? Porque eu falo pra minha equipe, é tão gostoso você chegar no seu lar e se sentir abraçado, né? E começa do hall de entrada, né? Na verdade, no portão de entrada. Mas quando você entra no hall e sente aquele cheiro maravilhoso, você fala assim, meu Deus, tô em casa, ai que bom, aquela sensação de segurança, aquela sensação de paz. É aqui que eu vou descansar, né? Daqui pra fora, ó, chega de problema, aqui é o meu refúgio. Eu li uma vez um rapaz que falou que ele tinha uma árvore em casa, aí antes de entrar ele colocava a mão na árvore e falava assim, agora aqui vai ficar os meus problemas. Entrava em casa como se o dia tivesse sido perfeito. Maravilhoso, maravilhoso. Chega a ser rituais da gente se reenergizar mesmo, né? Porque a correria do dia a dia é tão grande, a gente fala com tanta gente durante o dia, né? Não, eu não sei você, mas parece que os dias são atropelados. Então. Você pisca, já é quarta-feira de novo. Piscou, quarta-feira de novo.
É isso mesmo. Eu falo, nossa, tá passando muito rápido. Muito. Muito, muito. E, gente, eu vou querer que ela fale de alguns produtos que é dos sonhos que eu também quero pra minha casa. Mas na linha de banheiro, conta pra eles sobre as questões dos vasos quentinhos, daquelas torneiras. Eu quero uma torneira para pia, né, de lavar rosto quentinha, né? Ó, eu vou começar do começo, então. Tá. Antes, você quebrou seu banheiro inteiro, ele tá lá do zero. Aí, o que a gente tem? A gente tem como você aquecer o seu piso. Antes de você colocar o porcelanato, nós temos o produto que é a solução. Você põe antes do piso, depois você vem com o piso, liga o botãozinho, o termostato, e você vai ter um piso aquecido. Então, você vai pisar, pode ser um porcelanato no banheiro, correto? Sim. Você vai pisar, você não vai ter o seu piso frio, ele vai estar aquecido, de acordo com a temperatura que você colocou no termostato. Demais! Esse é o... Para começar. Aí você reveste. Nós temos todo tipo de revestimento, porcelanato, desde os menores. O nosso porcelanato começa a partir de R$50 até os maiores. Tá. E você pode mesclar porcelanato com revestimento 3D, que é a mesma coisa. Nós temos desde os mais baratos até os mais caros. Aí você tem lá tudo revestido. Aí nós trabalhamos com o vaso sanitário inteligente. O que o vaso sanitário inteligente faz? É surreal isso. Você vai levantar da sua caminha, você vai lá no seu celular e coloca aquecer a tampa a tantos graus. Quando você for sentar para fazer o seu xixizinho, tá quentinho o seu vaso. Sonho. Ai, universo, traz para mim que eu quero esse vaso. Aí você passa o pé do lado do vaso, ele dá descarga. Caramba. Ele tem o controle que tem o bidê que lava tudo certinho na temperatura que você escolheu. Só que você precisa deixar um ponto de água quente e um ponto de eletricidade. Tá. Para você ser atendido nessa parte. A parte das torneiras, a mesma coisa. Você precisa deixar um ponto de água quente ou... Quem não tem água quente na parte da torneira, você pode deixar um ponto elétrico de tomada, você põe um aquecedorzinho pequeno. Sim. E a sua torneira sai água quente e água fria. Uau. Que a gente chama de monocomando de torneira. Aí nós temos a parte do chuveiro. O chuveiro é a mesma coisa. Tem um aquecimento quente e frio. Nós não trabalhamos com chuveiro elétrico. O nosso chuveiro é aquele que tem água quente e fria. A gás. A gás. E nós indicamos sempre para o nosso cliente colocar um monocomando. Em vez dele ter um quente e um frio, ele colocar um monocomando. Por quê? Quando você tem uma criança ou um idoso em casa que tem certa dificuldade, ele põe a mão em um só, ele toma banho, se queima logo no começo, na hora que liga, ou gelado. O monocomando não, você já deixa na temperatura, na hora que você abre, ele já mistura e joga para o seu chuveiro água temperada. Ah, caramba! Então, quando o cliente vai revestir o banheiro inteiro, eu sempre indico para ele colocar um monocomando de chuveiro. Uau! A gente passa por isso, ó. Eu passo. Olha, eu já contando as minhas dores. Que eu tenho que resolver isso, gente. Preciso. Gente, eu não gosto do frio, não gosto. Tudo bem para as pessoas que amam o frio, mas eu não. Eu gosto do sol, do calor, da praia, sabe? Eu prefiro passar mal derretendo do que ficar com frio. Quando eu acordo de manhã, né, normalmente 5 horas da manhã, a água tá como? Na pia? Caindo em cubos. Caindo em cubos. Aí o que eu faço? Não tô brincando. Eu molho as pontas dos dedos. Quem nunca? Ó, eu duvido, me julguem. Julguem por isso. Eu molho as pontas dos dedos e venho aqui, ó. E fico assim, ó. Quem, gente? Não dá. Vou pegar água pra poder lavar a boca. Eu faço assim, ó. Né? Não dá. É sofrimento. Eu acho que água quente no banheiro é investimento. Eu também acho. Não é? A minha mãe, quando eu morava com a minha mãe, que era a torneira só de água fria, ela pegava um copinho, ia lá no micro-ondas, quentava um pouquinho e trazia pra gente escovar o dente. E lavar o rosto naquela...
Ótima ideia, ótimo. E aí a do chuveiro é a mesma coisa. O Diego vai ligar o chuveiro, o nosso é a gás. Mas aí você abre até ele esquentar, ele cai aquela paulada gelada, né? Aí a gente sempre faz a torneira é em cima, né? Aí faz assim, aí já sai correndo, já se... Porque, gente, não dá. Imagina se eu tivesse esse... Mas eu vou ter. Com certeza. E se você quiser, você também pode ter. Quando manda pro universo pra ele vir, pra ele trazer pra gente. Quando você for reformar seu banheiro, a gente coloca tudo assim, ó, pra vir bem quentinha. Ai, gente, que conforto. Aí nós temos as banheiras. Pra quem tem espaço, a partir de 1,10 m, você consegue ter uma banheira. Uau! É o sonho do Diego ter uma... Como que ele fala? A jacuzzi. Né? Jacuzzi é marca. Tipo cotonete. Ixi, então, tá vendo? Jacuzzi Nem é marca, tá vendo, Diego? É marca, Diego. É marca. É uma banheira. É uma banheira, um spa. A gente sempre fala jacuzzi, mas jacuzzi é marca. Tipo cotonete, sabe? Sei. É igual. Aí eu trabalho com toda essa parte. Que tem a pequenininha até a de muitos lugares. Que é para área externa ou área interna. E aí nós trabalhamos e instruímos os clientes. Porque muitas vezes você vê lá na internet, é uma banheira super baratinha, vou comprar essa daqui. Só que aí não tem selo do Inmetro, você pode levar um choque. Deus me livre. Já casos de gente que foi comprar banheira, eu vim trocar minha banheira. Porque eu coloco o dedo na hora de mexer no aquecedor, eu levo choque. Porque não tem selo do Inmetro. Então, às vezes, a gente cai na besteira de comprar uma coisa um pouco mais barata para economizar e não vê os detalhes. Deus me livre. Segurança sempre em primeiro lugar, gente. Segurança sempre em primeiro lugar. Aí, nós temos essa parte das banheiras, tanto de imersão, que é aquela que não tem jato nenhum, que fica bonitona ali. Uau. Porque tem muita gente que tem coceira com jato, viu? Então, ó, temos a solução para você. E nós trabalhamos também com a hidromassagem. Caramba, que legal. Não vejo a hora de ir lá na sua loja de Guarulhos. Ainda não fui, gente, mas eu vou. Outra parte, aí nós temos o espelho. Você toma banho, o espelho fica lá todo embaçadinho. A gente tem um espelho, lógico, nas medidas pré-definidas. Tá. Você aperta o botãozinho, ele desembaça. Maravilhoso. Uau. Você não fica com aquele esfregando lá com a toalha. Ele desembaça todinho. Cara, muita coisa. É um mundo, eu falei que era um mundo. É um universo. Aí nós temos os complementos, que são os toalheiros. Você pode escolher uma gama de cores. Tem até azul, se você quiser, tem roxo. Cor da Super Síndica. Hoje eu tô de verde, mas... Você consegue colocar várias cores, toalheiro, os metais todos combinando, torneira... o pontinho para pendurar o roupão. Uau. Aí nós temos a lixeira, porta-papel. A gente tem tudo. Seu banheiro fica completo. Potinho de escova de dente. Caramba, que lindo! Tem tudo. Lindo. Porque, gente, não sei vocês, mas eu odeio chegar lá e o potinho tá lá, tipo um copo, só com a escova assim, ó. Eu gosto daquele potinho que tampa. Meu marido não gosta. Mas tem que ter, sabia? Isso daí já é saúde pública. Potinho que tampa. A gente tem tudo. Tem que ter. Porque a higiene, gente, vocês sabem que quando dá descarga... Ó, né? Fica tudo no ar, credo. Impregna na escova. Não, é outra coisa. Tá lá usando... o marido tá lá usando... Fazendo a barba. Sem tampa, a gente briga sempre por causa disso. Não é? Porque se depender dele, ele não gosta de tampar, não. Vai a tampa sim. Pode tampar. Mas lá em casa também, viu? Nossa, eu acho que é mal de homem. É mal de homem. Até o Rodrigo Hilbert, gente. Não tampa a pasta de dente, que é algum defeito aquele homem tinha que ter. Tinha que ter. Ele não tampa a pasta de dente. Pronto. É mesmo. Nossa, Rodrigo Hilbert. Caramba, hein? Como você é imperfeito, cara. Algum defeito ele Alguma tinha que ter. coisa. Que a pessoa que constrói a própria capela para casar... Não é? Algum defeito ele tinha que ter. Bom, pois já fica a dica aí pros homens. Nós não gostamos que fique deixando o vaso aberto, né? Sem a tampa baixada. Para isso que tem tampa, gente. Senão não ia ter tampa. Exatamente. E fora as outras coisas, né?
Incrível, Mi. E o banheiro fica completinho. A gente trabalha com toda essa parte. E o pessoal, quando eu tenho até um vídeo sobre isso para os condomínios, que uma das partes mais importantes em apartamento, falando de condomínio vertical, né? São os problemas de vazamento entre banheiros e entre cozinhas. E casos assim, sabe, de pessoas realmente perderem os seus móveis planejados por causa do vazamento do vizinho no apartamento de cima. Por quê? Porque as pessoas, elas focam muito nas outras partes do apartamento, mas esquece de ter o zelo, o cuidado com a parte que pode gerar maior dano, e não só para si, porque pelo Código Civil, quem causa o dano no apartamento de baixo é o de cima e ele tem que pagar. Mas não só o dano para ele próprio, mas como para o sonho do vizinho de baixo. E tem muita gente que não tem responsabilidade social, sabe? Acha que o vizinho tá reclamando à toa, mas aí ele tá perdendo todo o teto, todo o armário, todo o investimento do sonho dele por negligência, às vezes, ou falta de conhecimento também, do vizinho de cima. E por isso que é tão importante ter, desde a base, quando você pegou a chave, uma pessoa qualificada para te orientar com tudo isso, né? Um arquiteto, um engenheiro, para ir lá fazer o seu projeto. Você não vai fazer o projeto porque vai ficar muito caro, mas tenha um profissional acompanhando, né, para assinar a RT. Como responsabilidade. Responsabilidade, porque aí minimiza o problema do dano. Porque aí é o profissional, se não for um mau uso, não for, né, causado, que tem que se responsabilizar por aquela obra, né, por como foi feito. Mas pensar nas estratégias de impermeabilização, do revestimento de qualidade, ter sempre, né, esse olhar de tanto... Responsável, né? Responsável. Porque o que acontece? A gente, quando o cliente vai lá e fala, olha, é apartamento, mas eu quero pôr um ralo linear, eu falo, eu consigo um ralo para você, um ralo quadrado, que vai ficar invisível, você vai pôr em cima da sua caixa sifonada e você usa ele. Eu não indico você perder a garantia do seu apartamento, da impermeabilização dele, porque se você põe um ralo linear, você tem que pôr no canto. Aí você rasga a laje para colocar... Não faça isso. Já não pode. E nem pode. E um monte de gente faz isso, infelizmente. Eu sempre indico para ele, não faça isso. Coloca o ralo, vai ficar lindo. Você vai conseguir fazer a queda do mesmo jeito. Você não vai dar problema nunca pro seu vizinho de baixo. Fica tranquilo. Mas o pessoal é teimosinho, né? É responsabilidade, muito. Muito. É responsabilidade. E ainda assim, vou fazer e não tenho certeza se vai ferir a garantia. Não faça. Por isso a importância de chamar um profissional qualificado da área. Porque ele vai pegar o que está na NBR, na ABNT, ele vai pegar o seu manual do proprietário, vai ver o que pode, até quando pode, até quanto pode. Porque, por exemplo, tem furos em apartamentos que é até 2 centímetros. Aí a pessoa pega uma desse tamanho e vai, fura, atravessa a parede. Gente, não pode. Veja o manual do proprietário, olha a importância. E aí você já fazer as coisas com segurança. E o nicho? Já aconteceu com você de alguém fazer o nicho e cair para fora do apartamento? Olha, não caiu, mas até hoje eu assumi... Fez um buraco assim, ó, pra fora? Eu assumi um condomínio lá de Itaquá, né? Que eu fui fazer a primeira vistoria, eu fiquei pasma. Por quê? Porque na fachada tava a marca certinha do nicho e aquela marca de infiltração. Eu falei, fizeram um nicho irregular ali. Porque, gente, olha a gravidade da situação. O povo não tem noção. Eu quero nicho, eu quero nicho, eu quero nicho. Faz o nicho na parede da fachada, que é uma alvenaria estrutural. Não pode... O que significa alvenaria estrutural? Todas as paredes da fachada, elas são colunas. São as colunas do prédio.
Imagina. É a estrutura que segura o andar de cima. Exatamente. Então, imagina se todo mundo da mesma fachada, do mesmo final 4, por exemplo, sair abrindo nicho numa parede estrutural, todos. O que vai acontecer? Vai danificar a estrutura do prédio. E a galera não se atenta. Quando eu olhei aquilo, eu quase infartei. Eu falei, meu Deus do céu. Abriram um nicho ali. Irregular. E aí a gente tem que entrar com toda a notificação. Por mais que já tenha sido feito, tem que desfazer. Precisa preencher de novo. Porque não pode ficar. Por isso a responsabilidade de um arquiteto e um engenheiro para assinar a sua obra, eles estão colocando sempre essa necessidade. Sim. Porque os responsáveis pagam pelos irresponsáveis. É isso. E por isso que virou lei, né? Porque isso tá na BNT desde 2015, exatamente essa parte só de condomínio, por causa das irresponsabilidades em condomínios. A galera não tem noção, sai quebrando coluna, daqui a pouco o prédio cai. Daqui a pouco o prédio incendeia. E por irresponsabilidade. Exatamente. Né? E aí nós temos nos condomínios as paredes de vedação. E aí as paredes de vedação, os engenheiros falam que normalmente não tem perigo de abertura. Mas não, as pessoas querem abrir o nicho exatamente na parede estrutural. Não vai buscar saber qual dali que é parede de vedação que possivelmente né, ele pode fazer. E hoje tem os nichos tão chiques, né? Para fora, de sobrepor, né? Tem vários projetos de sobrepor que fica fantástico. Você não precisa fazer aquele furão na parede. Não. Mas muitas pessoas furam o nicho nessa parede estrutural porque ela realmente é mais grossa. Ela tem 20 centímetros. E as paredes internas, às vezes, tem só 10. É isso mesmo. Aí o nicho fica raso. Fica raso. E os nossos coisinhas de cabelo, às vezes, é gigante. Aqueles potes gigantes. Aí a pessoa fala, não vai caber, não. Pode ir na parede vamos nessa aqui maior. Pois é, uma baita de uma irresponsabilidade. Né? Porque a gente não tá falando de estética, só de estética. A gente tá falando de segurança de várias famílias, inclusive a sua, bonito. Né? Que é a mais Pensa assim, ó. Você tá lá no 5º andar, tem mais 15 em cima de você. Pois é. Olha aí, né? Não dá nem pra correr, não dá nem pra pular. Exatamente. Imagina. É muito complicado. E eu vi agora uns nichos que parecem umas prateleiras, assim, invisíveis. Os nichos, nossa, muito bacana. Adorei. Falei, olha, vai modernizando. A cara da Márcia Rock, isso daí. Nossa, incrível. E aí só ali, ó, os shampoos, condicionadores. Iluminado. Com LED. Lindo, gente. Agora tem tanta coisa legal pra fazer. Muito, muito. E segura, né? Segura, elegante. Nossa, adoro. Ai, não, eu tenho vontade de mudar minha casa todo ano que eu vou na feira. Eu falo, vamos mudar essa parede? Meu marido fala, para com isso, para de ser louca. É novinho o banheiro. E como tava na pandemia, um revestimento do meu banheiro, eu esperei 120 dias. Uau! 120 dias pra chegar. Meu Deus. Aí ele falou pra mim, você esperou 120 dias, tá querendo alterar agora? Eu falei, todo ano. Eu tenho culpa que tem coisa nova, eu não tenho culpa. Toda vez que chega coisa nova, eu quero trocar. Haja coragem, porque... Não que eu troque, porque né, o piso lá de baixo demorou pra trocar. Demorei muito, não tinha coragem. Mas todo ano eu falo, isso daqui no meu banheiro... Ô, gente, porque obra dá um trabalho, né, Mi? Nossa, eu penso às vezes em fazer qualquer coisa, eu repenso, pelo amor de Deus. O problema é que a gente mora, né? Você fazer uma obra com uma pessoa responsável, do zero, que você não tá morando, aí você vai mudar com tudo. Pronto, é diferente. Agora, você morando, a coragem falta um pouco. Não, falta. Mas, se você quer fazer, busque profissionais, consultoria e tudo de qualidade, que vai ter menos dor de cabeça. 0 dor de cabeça é impossível, mas menos dor de cabeça. Obra, né? Oi? Obra, exato. É obra, não tenho o que falar. Eu brinco, que o pessoal fala assim, eu tô em obra, eu tô em fase de acabamento. Eu falei, você toma cuidado, porque olha o nome, já fala. Acabamento. Nossa, é muito, muito terrível. E é a parte mais cara, né? De uma obra. Até a poupança. Acaba.
O céu é o limite. É o limite. Gente, tenham uma conta investimento só para fazer acabamentos em obras, porque haja investimento ali. É muita diversidade. É muita diversidade. É mesmo. Lá em casa, né, o banheiro das crianças, que não são crianças mais, né, é chuveiro elétrico. E aí o nosso é a gás, né? Pois a Isabela danadinha... Não é boba nem nada, vai tomar no mais quentinho. Exatamente, ela já fica ali, ó, fazendo logística com os horários. Aí ela pensa quando que a gente vai chegar em casa ou não, pra poder ela... Muito esperta. Muito, que ela quer o chuveiro quente de arrancar pele. Nossa, igual minha filha. Tá até caindo o disjuntor lá de casa de tão quente que ela toma banho. Meu Deus. Aí ela fala, nossa, mas nem esquentei muito, tava passando frio. Eu falei, você tá louca? Não. Porque pra cair, ela deve pingotejar água pelando. Que isso? De arrancar. Porque ela sai vermelha do banho, certeza. Mas nem tava quente. Ai, Michele, mas eu sou friorenta também. Pra mim é banho quente. Quente, quentinho. Quentão. Não mas dá. O bom de aquecedor é isso, né? É isso. Aí a Belinha, nada boba ela. É muito gostoso. Gente, falar de casa é tão bom, né? É tão gostoso. Não, e é um assunto que você fica horas falando. Porque, ó, nós falamos só do quê? Do banheiro. A gente nem saiu do banheiro pro quarto. Não, e nem pra cozinha. Porque, gente do céu, agora tem aquelas pias com aquelas várias cubas, uma pra lavar, outra pra secar, outra pra... Não é? Não, e os eletros, né? Aí tem a adega. E vocês têm, né? Tem a adega que você fala assim, já acho que... vamos pra cerveja, que eu acho que é a paixão nacional, né? Paixão nacional, olha, com certeza. Acho que mais tarde eu vou tomar uma cervejinha mais gelada. Vai lá no aplicativo, coloca... Sério? E ela fica mais gelada. Gente do céu, tá muito inteligente as casas. Muito tecnológico. Muito. Caramba. Eu falei, eles fazem isso com o celular. Eles podiam fazer você lá na cozinha falar, Alexa, geladeira a tantos graus. Certeza que deve... tem, Certeza. Mas deve ser aquelas certeza. mais... O céu é o limite. Mas você tem essas lá? Da Alexa, não. Só não, do aplicativo. Do aplicativo. Você tem a cervejeira. Tenho tanto a de vinho quanto a de cerveja. Uau, que legal. Nós trabalhamos com a linha da Tramontina bem completa. Uau, que incrível. Nem sabia que a Tramontina fazia isso, gente. Tá vendo? Quando você chega na sua casa, na casa de alguém, ou na sua casa, e você olha assim e fala, armário. Tem geladeira? Não tem geladeira. Tem geladeira sim, é que ela fica dentro do armário. Caramba. É a geladeira de embutir dentro do armário, é perfeita. Nossa, que chique. Pra que ficar mostrando a geladeira, né? Porque às vezes você vai ver o projeto, você fala assim, gente, mas não é possível. Pô, aonde a geladeira aqui? Dentro do armário. Uau! Caramba. Tem essas demonstrações lá na Brendelli? Ainda não. Não? Ainda não. Não tem o seu decorado? Não tem o seu decorado? Eu tenho aqui tanto a adega quanto a cervejeira que você mexe pelo celular. Isso eu tenho. Mas a geladeira não tem. A geladeira ainda não. Tá. Porque a geladeira é novidade. E como faz pouco tempo que a gente reformou a loja, na hora que eu olhei, o Anderson falou, deixa de ser louca, não vem querendo mudar as coisas não. Falei, mas a gente precisa ter. Como é que eu vou mostrar pro meu cliente que eu vendo isso sem isso? Não é? Igual a torneira, que custa 24 mil reais, que ela tem água quente, isso é torneira de cozinha, tá? Água quente, água fria, água gelada. Nossa. E água com gás. Purificador ainda. Isso. A água, a torneira, ela já é purificadora. Já tem tudo isso. Pensa você abrir lá e pegar uma água com gás. Aí eu falei, como que eu vou vender isso sem ter? Eu preciso. Claro que é. Como? Eu preciso. É lógico. Meu Deus, que fantástico. Ela é muito tecnológica. É um mundo. É um mundo. É um mundo. É um universo de possibilidades. E aí isso faz o quê? Faz a gente parar para pensar que a gente tem que trabalhar muito mais, porque a gente precisa de coisas, de benefícios como esses na nossa casa. Uma coisa que todo mundo me pergunta, tá? Sobre o vaso. Ele custa a partir de 10 mil reais.
Por que eu falo a partir? Porque ele só esquenta, ele faz... É tanto. Ele faz tal coisa, tal coisa. Ele se completa. Ele tem várias linhas. Ele tem a linha prata, a linha ouro, a linha bronze. Tem várias linhas. Uau! Muito legal. E olha, já dá pra você montar. Anderson, se vira, cara. Eu acho que eu quero quebrar o banheiro pra pôr um ponto de energia pra colocar o vaso lá em casa também, porque tá muito frio, né? E outra, se vira, porque você tem que montar um decorado com tudo isso lá na Brendelli. Também acho. Eu acho. E chamar ainda os amigos, parceiros. Pra conhecer. É, lógico. Pra fazer curtir. o day use, né? Um day use do showroom da Brendelli. Pra gente ficar ali já acessando. A gente precisa disso. Já pra colocar no subconsciente. Quando você dormir, fala assim, queria tanto ter um vaso daquele pra na hora que eu acordar, tá quentinho. Exato. A gente tem que ter acesso pra gente saber que existe, pra gente pegar e fazer dinheiro trabalhando e poder comprar. É isso. E não tem coisa melhor do que você descer da sua cama, pisar no chãozinho lá quentinho. O vinílico faz esse conforto. Se você tem piso frio, tá de saco cheio de pisar no chão gelado, faça isso. Troque o piso por um vinílico. E você não precisa arrancar tudo. Não. Você faz um autonivelante. Isso. E põe o vinílico. Muito mais fácil hoje em dia, né? Exatamente. Hoje em dia, quebradeira esquece. Faz uma avaliação. E a gente faz o orçamento para vocês. Exato. Se for condomínio, com RT de um responsável técnico. Com certeza. Né? É claro que para casas também é mais seguro, mas as pessoas não querem, né, às vezes, chamar só para poder passar o nivelante e instalar o piso. Mas para condomínio é obrigatório. Era isso que eu ia te perguntar. Porque eu sei que quando você vai quebrar, é obrigatório. Se você for fazer só o autonivelante e colocar o vinílico, também é obrigatório? Então, é porque depende da pesagem, né? Do peso. Quando é piso sobre piso de porcelana, outro material mesmo? É o porcelanato, cerâmica. No caso do vinílico, eu acho que ele é muito leve, né? Então, não tem essa necessidade. E ele faz só uma casquinha de ovo do autonivelante, que é 2 milímetros só para tirar aquela marquinha do rejunto, sabe? Sim. Então, nesse caso, não. Quando é baixo peso e não vai ter que grampear também, aí não precisa. Mas se fosse, por exemplo, aqueles grampeados, aí já precisa. Porque tudo que é grampeado na laje, né, é necessário de ART. Até o rebaixamento... Do gesso. Que tem um pessoal que faz o rebaixamento e é grampeado, né, na laje. Precisa de ART. Agora, se não vai interferir, se vai ser... E é leve, como o vinílico é leve, só o nivelante, aí não. Interessante. Mas é sempre bom a gente reforçar a necessidade da ART em casos, né, como troca de piso ou piso sobre piso, e essas questões de impacto na laje, porque senão o pessoal fica muito displicente. A gente põe o piso e coloca o rodapé. E o nosso rodapé, ele é colado na parede, ele não é pinado. Maravilha. Porque tem muita gente que pina, depois passa a massa e você faz o acabamento de pintura. O nosso não. O rodapé já vem acabado e ele vai colando na parede. Maravilhoso. Ele não pina. Fantástico. Ainda assim, na parede não teria o problema, né? O problema mais na estrutura de laje. Por quê? Inclusive, já passei por isso uma vez. A moradora, ela... E tinha RT, mas eu acho que não sei se era... não teve o acompanhamento. Ela fez a remoção e aí virou até a massa do contrapiso. Meu Deus. Na laje, direta. Quando ele foi jogar água na massa, caiu em cima da cama da mulher de baixo. Meu Deus! Por quê? Na hora de remover, ele usou martelete. Martelete alto impacto. E já tá lá no manual do proprietário. Não pode usar martelete. Mesmo porque você tem a laje, aí você tem chumbado na laje as caixinhas. Então, ali fica
eu morei em apartamento uma vez e na hora que removeu a caixinha, dava o apartamento de cima. De tão fininho que era a laje. É muito fino mesmo. E aí a pessoa, o prestador de serviço, não se atentou, não perguntou pro engenheiro nem nada, tava tirando, porque é muito mais rápido com martelete. Isso é sem dúvidas. E ele removeu com martelete, deixou no concreto. Aí ele ia fazer o contrapiso. Foi virar a massa, jogar a água. Mas, gente, era assim, ó, nítido, caindo assim, ó, na rachadura, na cama da mulher. Meu Deus, que desespero. A massa caindo mesmo. Aí cobrei dela, né, a RT, até tinha, mas na RT, gente, não é uma RT simples, básica. Tem que estar detalhado qual é o plano de obra, como que vai ser feito, né, respeitando o manual do proprietário. Mas acontece, muita coisa irregular. E olha, infelizmente. Uma coisa que eu sugiro sempre, faça um seguro de obra. Ele não é caro, porém ele é uma mão na roda quando você tem um profissional que te atende como esse aí te atendeu. Porque o seguro resolveria isso tranquilamente. Você não teria tanta dor de cabeça. Então, porque aí o condomínio teve que fazer a parte dele de notificar a moradora de cima com prazo para restaurar o que foi feito na laje. E ainda ela teve que pagar os danos no apartamento de baixo. Olha, quando eu morava em prédio, eu fiquei uma semana sem elevador de serviço, porque o prestador de serviço não tinha água no apartamento. Aí ele foi pegar no negócio de incêndio. Ai, não acredito. Ele não conseguiu fechar. Aí inundou o fosso do elevador. Meu Deus do céu. Não, é muita coisa que acontece, gente. Se for falar tudo que acontece em condomínio, é cada barbaridade que a gente fica, ó, monta até livros e livros. Episódio 1, Harry Potter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 só de conto, porque tem muita coisa. Muita coisa que a galera exagera e faz mesmo. E, Michele, aproveitando, porque assim, um dos nossos condomínios, inclusive, agora já passou pela perícia, né? Que a gente está no prazo de garantia, a gente precisou entrar com processo judicial, porque a construtora não quis reparar os vícios construtivos. E, incrivelmente, são 2 torres. Uma delas, todos os andares está pipocando os pisos nos halls. Todos. É lógico que já foi feita a análise e a perícia judicial. Agora, o que vamos precisar fazer? Porque está oferecendo risco para os moradores. Pisa, estrala, pode ter o risco de corte, né, de acidente. A gente vai ter que trocar os pisos conforme vão estourando, né, por andar. E a gente não acha mais os pisos. Não acha da construtora. Porque o que acontece? As construtoras normalmente fazem o quê? O piso vai sair de linha, arremata um lote. Aí sempre sobra um pouquinho daquele lote que eles compraram. Sim. Só que são pisos que não existem mais. A maioria faz isso. Uau. É isso. A maioria faz isso. Eu já fui até no cemitério dos azulejos, mas não tem cabimento, gente. Ó, o que você pode fazer R$25. É trazer a peça. Porque o ideal é você tirar tudo. Porque assim como pipocou ali, pode ser a argamassa, pode ser a junta que tá muito próxima, não foi colocado direito. Uma argamassa que não era uma argamassa própria para aquele piso. Sim. Ele pode não ter feito camada dupla, que é passar no piso e no porcelanato a argamassa para colar, não ter feito os cordões nas direções opostas. Ele pode ter feito várias coisas que só o laudo consegue comprovar. Aí você vai tirar tudo aquilo. Se você quiser um muito parecido, você pode me trazer e eu vou te indicar um parecido. Tá. Igual, possivelmente, você nunca vai achar. Não vai. A não ser no cemitério, que é uma fortuna. Uma fortuna. E assim, nossa, a gente rodou a cidade toda. Até em Suzano a gente foi e não achou. E aí... Aí, um da equipe, né, que eu não vou dizer quem, achou um parecido, Michele.
E colocou só onde é que saiu, certeza. Exatamente. Aí ficou metade assim, metade assado. Ficou horroroso. Não, gente, eu assumo que ficou muito feio. E agora eu já falei até pros moradores que eu vou tirar tudo e colocar um piso novo, diferente. 2 trabalhos. Fazer o quê? Porque, e ainda, como colocou só, aconteceu exatamente o que você está dizendo. Como colocou só onde soltou, o que está acontecendo? No mesmo hall, em outros pontos, tá estourando também. Então, assim, não adianta fazer só de recolocar onde estourou. E é muito alto o prédio ou poucos andares? É alto pra caramba, 15 andares. Então, eu recomendo bem alto. Um porcelanato, porque bastante gente se movimenta. Ou então, embaixo, a parte de baixo, você põe um porcelanato massa única, que a pessoa vai passar com um carrinho, o que fizer ali não dá problema. E em cima a gente coloca um bem parecido, com um custo um pouco menor, porque aí são só aqueles apartamentos que vão passar por ali. Fantástico. Eu já vou querer uma consultoria da Brendelli nesse condomínio. A gente ajuda, com certeza. Tá bom. E olha como passa rápido. Meu Deus. Tô falando, terminou, piscou, é quarta-feira. E vai precisar... E quando tem feriado, então... Não, nem me fala. Amanhã a gente dorme e acorda no domingo de noite. É isso mesmo. Já planejando a próxima semana. Meu Deus, é fantástico. Tá muito rápido. É isso. Michele, mas você está super convidada para voltar, para falarmos de... Agora dos quartos. Sala. E da sala. E das outras áreas que eu sei que você faz, como academia e tudo mais. E eu prometo que da próxima vez eu vou trazer várias amostras. Eba! Boa, boa. Trago as amostras para que vocês vejam, porque a gente trabalha com a parte de pedras, trabalha com a parte de revestimentos mesmo, aí tem porcelanato, revestimento de porcelanato, então, 3D, sem 3D, aí eu trago várias amostras para vocês ficarem bem antenados. Eba! A gente vai cobrar, né, pessoal, daí de casa? Pode cobrar. Com certeza. Mi, muito obrigada. Imagina, obrigada a você. E que eu consiga ir trabalhar e o universo me ouvir para eu ter a minha casa dos sonhos com a Brendelli Revestimentos. Com certeza que você vai ter. Eu acho que você tem que trocar primeiro de tudo o chuveiro da Isabela. Pra ela parar de usar o meu. Verdade. Mi, muito obrigada. Fica com Deus. Eu espero que vocês tenham curtido muito esse episódio, tenham aprendido e tenham ficado com muita vontade de ir lá conhecer e preparar, planejar certinho o seu empreendimento. Se o seu empreendimento é implantação, né, que acabou de entregar, acabou de pegar a chave, gente, não deixa de ir lá. Faça tudo, desde lá do contrapiso, até os revestimentos, até a torneira, que é investimento do seu conforto, né, da sua vida, da sua qualidade de vida e da sua família. Tá bom, gente? Agora eu vou te contar um segredo. Conta. Você não precisa esperar entregar o seu apartamento. Você pode ir até a loja, fazer a sua compra e a gente guarda para você. Porque nós compramos o seu produto, a gente vê se tá tudo ok e te entrega. A gente nunca entrega do fornecedor direto pro cliente. Vem para mim, eu confiro tudo para ver se é o mesmo lote, porque às vezes pode vir lotes diferentes. E aí você vai ter 2 cores de porcelanato, porque um queimou numa temperatura, outro na outra. Já dá diferença. Não faz isso. Nós entregamos tudo bonitinho para você. Se der algum problema de quebra, a gente faz tudo isso e te entrega tudo certinho. Aí, se você quiser, nós guardamos para você até durante 1 ano. Uau! Olha aí, outro diferencial que a gente nem imaginou, tá vendo? Isso é um baita de um diferencial. Porque o pessoal já pode planejar todo o apartamento dele. Exatamente. Durante a obra, já ir pagando parcela, planeja para dali 1 ano, e aí a Brendelli entrega quando você pegar as chaves. Fantástico, ao invés de você sair igual um doido. Gente, vai sair a chave agora, e o piso, e o... Aí o pedreiro fala assim, amanhã eu preciso, aí você fica... E agora? Onde eu vou? Exatamente. Não, gente. Tá tudo guardadinho para você. Um baita diferencial, Mi. Planejamento, galera. Bora. Exatamente. Mi, muito obrigada, tá bom? Tá bom. E até a próxima. Até mais, gente. Muito obrigada, viu? Espero que vocês gostem das nossas dicas. Exatamente. Gente, beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.